Júlio, e quais são agora, você até já deu uma pincelada nisso, quais são os desdobramentos práticos desse curso, da página? O que tem gerado de vida? Porque pode vida. Pode vida, né? O que o Pregai tem gerado Brasil afora? Quais são os testemunhos que você tem recebido? Cara, é bem bacana você ter falado do Brasil afora, né? A gente tem alunos do Brasil, Estados Unidos e Portugal. Olha. Portugal é... Vai tá estourado aí. Que benção, né, cara? Não, assim, a gente Benção, tem uma colônia cara, pô. portuguesa do Pregai, né? Que São maneiro, alguns mano. alunos. A gente tem um públicozinho fiel ali no Pregai, são pessoas que acompanham a gente, tudo aquilo que a gente lança, que a gente ensina. Às vezes a gente vê, é engraçado, porque às vezes cai uma... A gente pode falar de polêmica aqui? Alguma coisa assim? Não. Cara, Diretor ali, teve uma recentemente que foi muito bizarra, assim, no meu ponto de vista, cara. Com certeza vocês viram, culto pet. Ah, eu vi. Vi, mano. E aí, cara... Bom pra cachorro. É o culto bom. Quem pregou foi o pastor alemão. Não, eu só achei Brincadeira. eu só achei um absurdo que era só pra cachorros de absurdo. pequeno porte, entendeu? Como é que Tava o São Bernardo ia discriminando. estar lá? Ia ser difícil. Mas não fui eu que fui atrás disso. Os seguidores da página enchendo o direct. Júlio, olha isso aqui, olha isso aqui. O que você acha disso aqui? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí fui caçar pra mim e falei, gente, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, isso não faz nenhum sentido e tal, não sei o quê. Então, tem sido apesar da gente sempre pregar essa questão de maturidade espiritual no sentido de interpretação, o que eu quero dizer? Você tem que chegar num nível de interpretação onde a sua interpretação já não dependa do que A, B ou C pensam. Você pode até estudar o que A, B e C pensam, mas você consiga produzir sua própria interpretação. Se ela vai estar certa ou não, são outros 500. Sim. Mas eu não quero formar um público que dependa do que eu acho correto ou não. Inclusive, quando eu ministro minhas aulas, abrindo um parêntese aqui, eu normalmente vou sempre buscar um teólogo de renome que falou sobre aquele assunto. Só que eu deixo muito claro, recentemente estava dando uma aula sobre mulheres, estou fazendo uma imersão sobre mulheres e a Bíblia, e falando numa aula... numa aula que falava sobre mulheres líderes no Novo Testamento. E peguei um cara bom, né, o professor Kenneth Bailey, teólogo, doutor de Novo Testamento, e foi um cara que ensinou... Qual obra? Oi? Qual obra? Ele tem um livro em inglês que fala sobre Women in the Bible. Ele é o cara que eu uso também para dar o curso Parábolas de Lucas, porque ele é um pastor anglicano que se criou no Oriente Médio. Então ele estudou e ensinou quase que 50 anos no Egito, Líbano, aquela região da Palestina ali. Então ele tem esse olhar. As aulas deles são em inglês, eu como sou professor de inglês também tenho facilidade na língua, então eu estudo e tal. E aí ele argumentou, né, sobre mulheres como professoras no Novo Testamento. Porque tem aquele versículo bem conhecido, né? Não permito que a mulher ensine, etc. e tal. Ele vai explicar o contexto daquilo ali, mas vai provar que haviam mulheres que eram professoras no Novo Testamento. Ele dá o exemplo de Priscila, que ensinou, né, para Apolo. Ele dá o exemplo de Maria Madalena, se não me falha a memória, que recebe uma palavra de Cristo, vá e diga aos meus irmãos, depois da ressurreição. Então ela é a porta-voz da ressurreição, né? As boas novas da ressurreição foram dadas pela boca de uma mulher, ainda que a mentalidade rabínica ali do período intertestamentário dissesse que o testemunho de uma mulher não era confiável, o testemunho da ressurreição Cristo confiou a uma mulher. E ele vai dar um argumento também que eu falei para os meus alunos. Falei, olha, eu não acho esse argumento aqui muito forte, mas eu vou apresentar para que vocês avaliem o argumento e tenham capacidade de concordar ou discordar dele. E o argumento é que quando Lucas registra o Magnificar, que é o cântico de Maria, Lucas automaticamente torna Maria uma professora da igreja, porque ao longo dos séculos, pessoas e pessoas foram ensinadas através do cântico de Maria, que tem uma estrutura muito parecida com o cântico de Moisés, lá de Êxodo capítulo 15. Ele faz algumas comparações, etc. e tal. Maneiraço. Então ele fala assim, olha, como Lucas insere o Magnificar nos evangelhos,
Lucas transforma Maria em uma professora da igreja. Maria ensina a teologia, porque existem pontos teológicos ali também. Inclusive a abertura do leque da salvação para os gentios está embutido ali. Sim, sim. E o argumento do professor Ken Bailey é esse. Eu falei, gente, eu particularmente acho esse argumento fraco, mas é a minha interpretação da coisa. Eu estou apresentando para vocês para que vocês tenham capacidade de analisar o argumento Pense, né? e fazer os julgamentos de vocês. Então, bato muito nessa tecla sobre ter maturidade espiritual, de analisar um argumento da maneira A, B ou C. E aí, isso tem produzido, no ponto que você falou, uma galera que está um pouco mais robusta teologicamente e está criando essa capacidade de analisar aquilo que é oferecido para eles, tanto na igreja local, as pregações dos seus pastores, as aulas dos seus professores de escola bíblica, analisar de maneira mais racional, de maneira mais lógica, à luz da palavra, e também tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais, né? Tudo aquilo que os influencers postam, que os youtubers postam. A galera já não está sendo mais assim vaquinha de presépio. Está sendo uma galera que está tendo um crivo um pouco melhor para poder distinguir, reter aquilo que é bom e deixar na vida dele só aquilo que presta. Então, isso é o que eu tenho visto. Uma galera que antigamente engolia fácil aquilo que era oferecido e hoje em dia já está criando mais capacidade de filtrar todo o conteúdo que eles recebem. Até